Olá, estamos começando mais um programa Conexão neste sábado. Queremos agradecer a sua audiência, a sua companhia e dizer que é um prazer estar chegando até o seu lar, até o seu carro, até o seu comércio. Você aqui do Sul Catarinense que está acompanhando o programa Conexão neste sábado, sempre trazendo vários temas. E claro, você pode acompanhar pelo dial, pelo 106,9, também pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo nosso aplicativo que você pode baixar no seu celular, o aplicativo da H2O FM. Bom, hoje nós vamos falar sobre um instituto importante aqui na nossa região, que tem uma história muito legal, muito bacana, que é o Instituto Genésio Mendes, falar um pouco sobre o trabalho deles. Eu recebo aqui no estúdio da H2O o Carlos Roberto Roncaggio, diretor administrativo, e também vou conversar com a Marina Martins Daltoé, analista de responsabilidade social do Instituto Genésio Mendes. Beto, muito boa tarde, obrigado por estar aqui conosco na H2O, né, para falar sobre esse trabalho tão importante que é feito na nossa região, e digo na nossa região porque sim, né, ultrapassa as barreiras da cidade de Tubarão, atendendo toda a região, e hoje nós estamos falando para todo o sul catarinense, né, sobre esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui na nossa região. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui. Boa tarde, Marcos, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer imenso, né, uma honra, né, de estar falando nesse canal, né, para todo o sul catarinense, que é um dos grandes objetivos do Instituto Genésio Antônio Mendes, né, atender o sul catarinense. Então a gente fica honrado nesse momento aí. Muito obrigado. Também vou conversar com a Marina Martins Daltoé, analista de responsabilidade social. Marina, muito obrigado por estar aqui, né? É um prazer recebê-la aqui no estúdio da H2O. Marcos, nós que agradecemos a oportunidade, né, de estar conversando e apresentando um pouquinho mais o Instituto Genésio Antônio Mendes para toda a comunidade. Perfeito. Muito obrigado por vocês dois estarem aqui. Beto, falar do Instituto Genésio Mendes, primeiro vem a imagem do seu Genésio, né? Uma imagem, né, muito forte na região de Tubarão, todo mundo sabe a história do seu Genésio. E daí parte para essa questão social também, né, da GAN. Instituto Genésio Mendes. O que é o Instituto Genésio Mendes, né? Qual o propósito do Instituto? Bem, Marcos, o propósito é muito forte para nós que respiramos todos os dias lá dentro do Instituto, né, e junto com as organizações sociais que já são apoiadas pelo Instituto. Mas deixando claro para os ouvintes, o Instituto ele nasce de uma grande vontade de um empresário, né, que ele tem todo o respeito, credibilidade, né, e confiança da comunidade, da sociedade, não só tubaronense, mas hoje o seu Genésio é uma referência nacional, né? Não só referência, mas ele é uma inspiração, né? Não só de empresário, mas de pessoa, de homem, de família. Então a gente sempre busca se espelhar nele, porque realmente ele teve a intenção de abrir um instituto, né, juntamente com a cofundadora, a esposa dele, né, a Gisele Bittencourt, que é a nossa diretora executiva. A primeira intenção dele é deixar legado, né? É um empresário de sucesso, de 87 anos, e a gente sempre diz lá no instituto, né, e na empresa dele, que ninguém sai da sala do seu Genésio sem o apoio dele, né? Ele é uma pessoa que gosta de ajudar, uma pessoa que, tanto que ele se inspira numa frase, né, que servir para ser servido, né? Então ele sempre está à disposição para ajudar. E o Instituto nasce dessa vontade, né, dessa inspiração dele, que deixar legado, e um legado social, né? Ele sempre diz que ajudar os outros é uma bênção, né? Que bom que a gente pode ajudar os outros. Então, esse é o primeiro grande objetivo. O segundo grande objetivo do Instituto é desenvolver e fortalecer as organizações sociais de educação, saúde e assistência social por meio de investimento social privado, né, especificamente na nossa região sul catarinense. Nesse momento, né, a gente começou lá em 2020 um trabalho na cidade de Tubarão. Nesse momento a gente está em toda a Amurel, já trabalhando, né? E a Marina, que está aqui ao meu lado, ela é responsável de fazer esse diagnóstico junto às organizações sociais. E a gente tem um planejamento aí, né, Marina, para os próximos 24, 36 meses, de expandir, né, esse atendimento para a região da ANREC e da AMESC. Então a gente está falando de sul catarinense. A gente quer deixar nossas organizações sociais mais fortes,
né? Que elas mudem de nível de maturidade profissional e que a gente também, por meio do investimento social privado, consiga colocar recursos dentro dessas organizações para ajudar elas a atingirem, né, a sustentabilidade financeira delas. Marina, quando o Beto fala nessa questão de ajudar, de colaborar, de fortalecer, né, de aprimorar essas entidades, me vem a ideia de que elas também têm que ter uma certa responsabilidade também, né, no sentido de estar dentro desses parâmetros que se enquadram no projeto de vocês. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, né? Porque não é simplesmente ajudar por ajudar também, né? Eu acredito, né? Justamente, Marcos, a gente faz toda uma triagem, um levantamento das organizações, dessas áreas que o Beto falou, educação, saúde e assistência social, para a gente entender, né, a questão da legalidade, do funcionamento delas, em relação ao público que elas atendem, se elas são inscritas em conselhos de direitos, enfim, a sua forma legal de funcionamento. Porque o Instituto ele está ali para desenvolver e fortalecer. Então, nós temos algumas modalidades de investimento que, para ser executadas, a gente precisa ter um certo respaldo, né? Uma certa garantia de que todo investimento, todo desenvolvimento que vai ser proposto para elas vai ser bem aproveitado. Então, que elas têm que ter essa contrapartida também. Então, elas têm que estar preparadas para receber esse investimento. Então, por isso que a gente faz essa análise para ver como que está a questão do seu planejamento, se é uma organização que tem pelo menos uma equipe capaz, né, de poder executar os projetos que estão propondo. Enfim, a gente faz toda essa análise para entender, não, o investimento que a gente está propondo pelo Instituto fazer, ele vai ser bem utilizado e ele vai trazer o impacto que a gente espera. Então, a gente sempre faz esse checklist, né? Perfeito. Mesmo para poder saber, não, a gente tem uma garantia, a gente emite um parecer dizendo, não, a organização X, né, está apta a receber e participar das modalidades de investimento do Instituto. Ok. Beto, em outra ocasião nós falamos sobre o terceiro setor, né? E a gente até discutia sobre a importância e como o terceiro setor, ao passar dos anos, vem se fortalecendo, né? Inclusive numa questão de fortalecimento econômico também, em vários sentidos. É isso mesmo, e o Instituto Genésio Mendes está dentro desse contexto, né, de terceiro setor e de fortalecimento. Não, nós estamos ajudando uma instituição, uma entidade, mas me parece que é muito mais amplo isso, né, do que simplesmente ajudar uma instituição, como a Marina falou. Claro, a instituição tem que ter vários critérios, enfim, vão dar contrapartida, mas, no geral, é um fortalecimento nessa questão de terceiro setor e de uma sociedade como um todo, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Instituto, sim, faz parte, né, do terceiro setor, e ele é terceiro setor, né? E dentro dessa busca, né, de cada vez mais fazer melhor a nossa missão, que é desenvolver e fortalecer essas organizações que trabalham com educação, assistência social e saúde na nossa região, acho que vem de encontro a isso, né? Esse fortalecimento que a gente fala do terceiro setor é todo o ecossistema que faz parte disso, né? Quando a gente fala de terceiro setor e quando a gente fala de instituto, a gente não está falando somente das organizações do nosso público-alvo, né? Nós estamos falando de pessoas que são atendidas por essas organizações dentro das suas causas, né? Nós estamos falando de empresas, né, que podem auxiliar no social, né, fortalecendo o terceiro setor. A gente está falando de quando eu deixo de pagar o meu imposto de renda, né, ou destinar o meu imposto de renda para um fundo municipal, por exemplo, de infância e adolescência ou do idoso, eu deixo de fortalecer o social da minha cidade, né? Quando uma empresa ela é tributada pelo lucro real e deixa de aportar num projeto de cultura, de esporte, de saúde ou dos fundos na sua cidade, ela está deixando de fortalecer o social. E a gente nunca pode dissociar uma coisa de outra, né? O social, ele anda lado a lado com o econômico, né? Então, os números nacionais mostram muito forte o que é o terceiro setor. Hoje, o terceiro setor, ele corresponde a 4,27% do PIB nacional. Ele emprega no Brasil mais de 6 milhões de pessoas. Na nossa região sul, eu vou fazer um recorte da nossa região, são quase 700 organizações cadastradas legalmente com seu CNPJ. A gente está falando de uma região que tem aí 2 milhões e meio de pessoas. Tem 700 organizações sociais na nossa região.
Então, o que a gente pode contribuir com isso enquanto instituto, né? É justamente ajudar a potencializar essas organizações para que cada vez mais ela ofereça um serviço de qualidade para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adolescente, por uma pessoa deficiente, para um idoso, né? Para uma pessoa que está precisando de um tratamento, às vezes, de rim, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso, né? A gente fortalecendo bases sociais como educação, saúde, assistência social, a gente está deixando uma comunidade e uma sociedade mais forte. Então, acho que esse é um grande legado que o Instituto Genésio Antônio Mendes vem deixando para o terceiro setor. E nesse sentido, Marina, todos os setores mesmo, educação, saúde, né? Eu vejo que vocês trabalham com capacitação, né? Então não tem uma linha, né, de trabalho, ela é ampla para atender todas as necessidades em termos de vários setores da sociedade. Isso, a gente atende com essas 3 frentes, né, independente do público que elas atendam. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser pessoa com deficiência, pode ser pessoas idosas, né, pessoas em situação de rua, ou tratamento de dependência química, ou a questão da própria saúde mesmo nos hospitais. Então, todo esse trabalho que a gente faz é independente, a questão é o segmento dela, o independente do público que ela atenda. Desde que elas atendam numa situação que sejam pessoas em situação de vulnerabilidade, que elas não cobrem pelo seu serviço, que elas tenham a gratuidade. Ok, olha, estou conversando aqui no programa Conexão sobre o Instituto Genésio Mendes, o trabalho do Instituto na nossa região. Estou conversando com a Marina Martins da Otoé, analista de responsabilidade social, e o Carlos Roberto Roncágio, diretor administrativo. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais aqui no programa Conexão da Rádio H2O. Não saia daí.